Olá, eu quero agradecer a você pela sua audiência aqui no programa Alta Performance. E hoje nós vamos falar a respeito de saúde, a respeito do que você pode fazer e do que você deve deixar de fazer para aumentar os seus níveis de saúde. E a pergunta que eu faço hoje para a gente iniciar esse nosso bate-papo, essa nossa entrevista, é o que você sabe que você deve parar de fazer para aumentar os seus índices de saúde? O que você sabe que você deve parar de fazer? E qual o seu nível de comprometimento com essa mudança? Quando as pessoas falam que querem aumentar os índices de saúde, é importante saber se há um comprometimento com essa mudança. Porque quando não há comprometimento com isso, não há erva, não há ritual que vá melhorar a sua saúde. E isso parece muito óbvio, mas não é o que acontece na prática. Então, para conversar a respeito de saúde hoje, nós vamos falar com uma terapeuta que é especialista em Ayurveda, que vai falar para a gente de hábitos de saúde, do que você pode fazer para aumentar os seus índices de saúde, o que você pode utilizar na sua alimentação para que a sua saúde fique equilibrada. E para falar disso, ela vai falar de um contexto ainda maior, que é a questão da harmonia. Eu tenho a grata satisfação de ter aqui nos estúdios da VMV TV a nossa querida Danai Atmo. Prazer, Danai. Prazer. Que muito bom grata tê-la pelo aqui. convite também, é muito especial para mim poder falar sobre esse tema e quem sabe, né, contribuir com algumas gotinhas, né, de toques, de conhecimento a respeito dessa ciência que é o Ayurveda. Eu queria que você começasse falando para a gente, assim, um pouco desmistificando, talvez, para muitos, o que é a Ayurveda, né? Tá. E como que a gente pode utilizar ela, independente das crenças que há, né, para aumentar os índices de saúde. Então, o Ayurveda é uma ciência praticada na Índia, de origem, né, da Índia, há milênios. Então, nós temos um conteúdo, um conhecimento muito antigo, que é o berço também da medicina chinesa e de outras medicinas. Então, nós temos uma relação de todo o cuidado, todo o contexto, né, que se relaciona à saúde física, mas também à saúde emocional, saúde mental e a nossa saúde relacionada à natureza, ao nosso meio, a tudo que nos cerca. Esse contexto de equilíbrio em que nós temos que viver dentro da nossa casa, fora da nossa casa, nos nossos ritmos, hábitos, mudanças de estações, mudanças durante o nosso dia, mudanças de fases de vida. Quer dizer, o Ayurveda, ele traz um conhecimento muito profundo a respeito da vida, né? Conhecimento da vida. Ayur, né? E Veda são duas palavras raiz, né? Que vai formar a palavra Ayurveda, né? Então, nós temos como significado ciência da vida ou ciência da longevidade. É interessante você ter falado, você falou uma coisa que me chamou a atenção, é de acordo com o período que a pessoa está. Sim. Porque, na verdade, a gente está sempre em mudança, né, Danai? Com certeza. Então, hoje eu não sou a mesma Carla que era há 10 anos. E muitas vezes nem há um ano. Eu já sou uma outra Carla. Daí eu tenho que me tratar também de uma maneira diferente, né? Isso. Então, uma pessoa adoece porque ela sai do seu equilíbrio, correto? Então, através de hábitos errados ou uma característica que ela traz já no seu código genético, que se manifesta, mas que pode não se manifestar também, né? Mas através de hábitos, através de ritmos, da maneira como a pessoa lida e vive a vida, ela vai ter manifestações, né? Então, por exemplo, quando a gente nasce, que a gente herda a nossa constituição, através da hereditariedade, né? Através dos nossos pais, nós trazemos, então, um conteúdo que vai se manifestar fisicamente, mas também através, né, das nossas reações emocionais, dos nossos padrões, né, de
como a gente foi, então, como a gente se relaciona a essa origem, né? Essa carga que a gente traz. A gente tem uma carga genética, mas a gente também tem a carga ambiental. Exato, né? Mas com o tempo, de pensamentos. com o crescimento, com a educação, com as mudanças de hábitos, com as mudanças de tudo, essas características elas podem começar a se modificar. E então a pessoa já não se conhece mais na sua originalidade. Então, de repente, ela era muito magrinha quando era criança e hoje já não é mais magrinha. Ou traz características que confundem a natureza verdadeira dela. E o Ayurveda traz muito fortemente esse resgate de você conseguir retornar a esse equilíbrio dinâmico, né? Que cada um de nós é diferente. Nós nascemos diferentes uns dos outros, temos necessidades, né? Nós temos maneiras de se relacionar com as pessoas, com o ambiente, com tudo, de forma diferente. E nós devemos encontrar essa individualidade e encontrar aquilo que é importante para nós, porque algo que você vai utilizar pode ser que não seja bom para mim, seja uma atividade física, algum alimento, ou mesmo um remédio para uma doença. A gente pode ter um diagnóstico de um mesmo problema e remédios diferentes para tratar esse mesmo problema. Quer dizer, nós somos diferentes, né? Então, o Ayurveda, ele trata a pessoa de uma forma individualizada. Então, além de características que a pessoa traga, né, visíveis, assim, de se observar mesmo, o cabelo, unha, a pele, os olhos, a voz, quer dizer, o corpo, a anatomia do corpo, também traz características relacionadas a como a pessoa se comporta, quer dizer assim, qual é o funcionamento dela naquele momento, né? Então, é importante para o Ayurveda a saúde, né, do nosso organismo, esse olhar principal, assim, a digestão. Então, assim, o ponto importante no Ayurveda é a parte digestiva. Tem que entender, então, dos sintomas para saber o nível de saúde, é entender como é que o intestino está funcionando, né? Exatamente. Então, dentro desse universo que a gente vive, né, com tantas opções que não são saudáveis, né, buscar algo que seja adequado para o nosso biotipo, né, que seja saudável para nós e que realmente nos alimente. Então, será que você come com fome? Será que você digere o que come? Né? Isso é muito importante para a Ayurveda, porque a saúde digestiva está na força de digerir. Né? Então, para saber se isso está acontecendo, se está funcionando bem, além de olhar as fezes, né, como é que ficaram, é importante, vai evidenciar também na aparência da pessoa, né? Sim, e até no raciocínio, né? Tem até uma piada que fala, né, que se tiver algum problema, se a pessoa não estiver fazendo fezes, o cérebro também vai acabar não funcionando direito. Tudo né? tem que fluir no nosso organismo, Deixa né? eu tentar virar Então, isso aqui. sentimentos. Quando acontece alguma coisa, a gente tem que se expressar, a gente tem que se colocar, não é? A gente tem que fazer andar o fluxo do sentimento. O fluxo dos pensamentos é a mesma coisa. Você tem uma ideia, você tem um plano, você tem um projeto, você precisa fazer ele andar. E o alimento que você come também, você precisa se alimentar, você precisa assimilar, digerir e precisa eliminar. Se o teu rim não funciona bem, isso é complexo. Se o teu intestino não funciona bem, isso é muito complexo. Então, os órgãos vitais no nosso corpo, eles precisam estar fortes e funcionando. Então, o primeiro ponto de adoecimento é essa interrupção de fluxos no nosso corpo. De fluxos, né? Se não está funcionando, já percebe. Quando uma avaliação clínica que é feita numa consulta na Ayurveda, utiliza-se os exames de sangue, utiliza-se a medicina tradicional, né, nos laboratórios tradicionais, ou é uma outra forma de fazer essa avaliação? Outras formas. Né? Eu ouvi falar de pulso, né, de ver o pulso, o olho, a língua, né? Um médico indiano,
Ele E tem uma pergunta aqui para você já, viu, Danai? Tá. Mas deixa a Ana Paula fez umas perguntas, já vou ler a pergunta da Ana Paula para você, Tá. mas antes de você poder responder. A formação de um médico na Índia, né, os cursos de medicina que formam médicos, a gente só tem na Índia, né, várias universidades. Então é uma medicina bastante praticada, conciliada à medicina alopática, Sim. né? Mas é muito forte essa medicina porque ela é muito enraizada lá mesmo, é a origem, bem cultural, né? Muito forte. E o médico, ele acaba desenvolvendo outras formas de diagnóstico. Então, o exame do pulso, como você falou, o exame da língua, né, da unha, quer dizer, a percepção que ele tem, a palpações, né? Mas a percepção que ele tem numa análise, numa conversa, a sensibilidade dele em estar conversando e sentindo mesmo. Os desequilíbrios, né? Eles conseguem acertar coisas, sim, muito incríveis. Então não pode ser uma consulta de 15 minutos, né? Depende do médico. Se é um médico muito experiente, rapidamente ele consegue identificar. Agora, o médico, com certeza, ele pode pedir uma complementação de exames, né? Sim. Mas eu estou falando desse médico de raiz, do Ayurveda, ele trabalha de uma forma... Os diagnósticos não são invasivos. Sim. Né? Mas é possível pedir, sim, esses exames, né? Tá certo. Eu quero cumprimentar aqui também quem está nos assistindo, que pode mandar sua pergunta, porque o Rodrigo passa aqui para a Danai para explicar a respeito. E eu quero cumprimentar as pessoas que estão aqui nas redes sociais, o Anthony, obrigada pela presença, Giovanni, Adriana, Gil Amorim, Luiz Cláudio, que belo sorriso você tem, amei, obrigada. Boa tarde, Luiz Cláudio. Ana Paula, acabei de ler Em Busca da Cura, a história da Laura Pires. A Ana Paula falou. E ela pergunta, bem, contraria a alopatia que prescreve sempre o mesmo medicamento e não leva em conta a história do indivíduo? Eu acho que isso é uma pergunta? Ela falou que... comentário, eu acho né? que ela fez um comentário. Eu acho, assim, a visão que se tem, né, é que essas medicinas, elas precisam andar juntas, né? A alopatia... Eu acho que ela falou no sentido, assim, de não considerar a individualidade do indivíduo, né? Isso. Você está com dor de cabeça, toma aí o paracetamol. Ela secciona pouco, ela né? vai bem no efeito, né? Exato. E não na causa, muitas vezes, né? Acho que um excelente médico que faça um excelente diagnóstico, ele sendo alopata ou não, ele vai ter um resultado, né? Mas com certeza, o Ayurveda, ele vê um todo, assim, ele faz um diagnóstico completo da pessoa, né? E os tratamentos, eles são à base de ervas, de plantas, alimentação, mas mudanças de hábitos, rotinas. E isso é muito importante. Vamos falar sobre esses hábitos agorinha mesmo. Eu quero apenas que você responda essa pergunta dela. Ela está perguntando assim, quais alimentos ela indica que favoreça a limpeza do intestino? Ah, sim. Isso, de uma forma abrangente, é difícil da gente responder, porque precisa saber, assim, de quem, né? Mas o que eu posso falar é que nós devemos, primeiro, ter uma boa autoobservação ou buscar um atendimento terapêutico para se ter um diagnóstico, né? Então, através dessa autoobservação, você consegue fazer escolhas inteligentes, porque o teu organismo, ele pede aquilo que você precisa, certo? Mas uma coisa interessante a respeito disso, sobre a desintoxicação, é que o nosso organismo, como ele precisa digerir tudo, se você ingere muitas substâncias, o organismo, ele precisa ser muito forte para conseguir digerir aquilo tudo e não acumular no corpo. Então, o adoecimento dentro do Ayurveda está nesse deslocamento, nessas toxinas que deveriam ser eliminadas e que ficam atrapalhando o bom funcionamento dos órgãos, né, vitais e do nosso organismo como um todo. Então, se exagerar na quantidade, o jejum, a monodieta, é uma forma excelente de recuperar a força, né, do fogo da digestão, que a gente chama de Agni. Então, quando a gente passa um período jejuando, o nosso organismo, ele vai digerir aquilo que ele não conseguiu digerir. A fome é um sinal de que nós estamos fortes para comer,
né? Então, durante o dia, falando em ciclos, nós acordamos, alguns têm ritmos, né, pela manhã, dependendo da característica, tem fome, outros não têm fome. Então, quando a gente não obedece isso, se você... Porque tem que comer de manhã e você não tem fome, você come, você está prejudicando o teu organismo. Quer dizer, ele vai digerir sem força, né? E isso é ruim pra gente. A gente precisa se acertar nesse relógio. Se durante o dia, o sol, ao meio-dia, é o pico máximo do calor, no nosso organismo, ele precisa estar também nesse mesmo ritmo. A gente precisa buscar de volta esse equilíbrio para que no horário máximo do calor, dentro de mim também aumente esse fogo. Quer dizer, eu tenho que estar em equilíbrio com as manifestações da natureza. Isso tem a ver. Mas a desintoxicação tem a ver com essa digestão. Então, quando eu preciso equilibrar, porque um intestino parado é porque está sobrecarregado. Então, está se comendo muitas coisas, né, que não estão sendo eliminadas. Então, tem que se diminuir a ingestão, tem que se aumentar a ingestão de certos alimentos, como arroz integral, alimentos que tenham fibra, mas fazer uma monodieta, uma dieta mais simples, para que o organismo possa descansar e começar a eliminar essas toxinas. A monodieta seria, por exemplo, comer só abacaxi? No um alimento só, é isso? Isso. No Ayurveda a gente recomenda... Eu tô dando um exemplo. Um exemplo. Comer você só abacaxi, escolhe um alimento, né? Só, né? O normal... Sabe que os greces fazem essas alimentações assim? Teve aqui o mestre Armando, e ele fala da alimentação dos greces, eles faziam algo assim, pegavam uma fruta e comiam pela manhã. Posso estar enganada, mas eu tive eu estou tendo essa lembrança aqui. Sim, mas existe em muitas... Então, assim, fazer uma monodieta, você falou, comer mais coisas integrais, então, né? a dica, né, dentro do Ayurveda, o que a gente faz, né? E diminuir a alimentação, né, que você falou, né? Sim, no Ayurveda recomenda que a gente coma quando tem fome. O que couber nas nossas mãos, aqui o tamanho do nosso estômago. Poxa, minha mão é pequena. Que a gente faça uma boa mastigação, que a gente consiga combinar os alimentos, conciliar para melhorar a digestão, porque você cozinha o alimento para que ele já comece ali um processo, né, de digestão. E você usa os condimentos, e você usa o óleo, a maneira que você cozinha interfere na tua digestão. Uma pessoa que tem uma digestão fraca, se ela não tiver um alimento bem preparado e bem selecionado e fresco, assim, novo, né, para ela pode interferir nesse processo, ela precisa recuperar essa força. Então, o ideal é que a alimentação seja feita naquele dia, né, para ser fresca. Ah, isso com certeza. De preferência tirada até da horta, né? Tirou da horta, no Ayurveda, o feijão, ele precisa ser bem novinho. E o arroz, de preferência, que tenha de 3 a 4 meses, 100 dias. O arroz fica mais leve quanto mais velho, e o feijão quanto mais velho, mais novo, ele é mais leve. Mas faz um arroz e põe na geladeira, né? Não. Mas velho apodrecer, Danai? Não. Estou dizendo o grãozinho. O grão. Ah, tá. Pensei que fosse feito. E aí a forma que você prepara. Porque quando você deixa de molho os grãos, você já está começando um processo de, né, de cozimento ali, né? De preparação, então de digestão. Então é bom deixar de molho, né? O arroz a gente deixa 4 horas de molho e o feijão em torno de 10, 12 horas. E usa óleo no feijão para fazer? Sim. Qual o óleo que usa? Então, quando você vai fazer fogo, vai fazer uma fogueira, você coloca óleo, não é fácil de pegar o fogo? Né? E a madeira, quando ela tem oleosidade, né? Você risca um fósforo, ela pega mais fácil, né? Então, no nosso organismo é a mesma coisa. A gente precisa dos bons óleos. E a gente precisa, então, aprender a cozinhar. Aprender a utilizar os condimentos. Não é porque pimenta preta, cominho, açafrão é bom que eu vou colocar de forma aleatória na preparação do meu prato. Eu preciso saber como preparar isso. Né? Se cebola é bom, se alho é bom, depende de cada pessoa. Mas voltando à pergunta, a pergunta da Ana Paula. Então, Ana Paula, é importante o organismo ele entrar num processo de recuperação da sua força. E para isso a gente precisa fazer jejum.
precisa fazer monodieta de no mínimo uns 4 dias. Uma sugestão de monodieta: arroz integral com lentilha, né? Com um pouquinho pouquinho azeite de oliva, usando óleos bons, que é o óleo de coco, azeite de oliva e o ghee, que é a manteiga clarificada. Né? Um pouquinho de sal e pode usar algumas ervinhas, né? O ghee que está tão na moda já era utilizado, então? Sim, o ghee é um alimento muito especial, assim como o mel, né? No Ayurveda. São alimentos muito sátvicos, que a gente diz, assim, são especiais, né? O ghee se faz também medicamentos, né? Os óleos são muito reverenciados, assim, tanto para a elaboração dos pratos, como para os tratamentos internos e externos, que são as oleações, os snehas. Então, quando a gente faz uma massagem com óleo, é para que o óleo entre no corpo, a gente precisa de óleo. A gente está num período agora aqui em Brasília, seca, que a né? gente consegue se reequilibrar para quem tem problema de insônia, ansiedade, ressecamento da pele. São características de um agravamento do dosha vata. Então, a massagem com óleo de gergelim, aquecidinho, assim, morninho, ele é ótimo para conter essas características. Então, uma dica para insônia, por exemplo, você antes de dormir, toma o teu banho quentinho, faz massagem nos pés com óleo de gergelim. E isso ajuda. Ai, gente, a óleo de equilibrar. gergelim, tomo banho morno, massagem com os pés, óleo de gergelim. Eu sofro de enxaqueca desde os 11 anos de idade, tenho 46 e as piores crises tenho na fase menstrual. Quando chega meu Deus do céu, não está aparecendo o resto. Quase... Bom, ela fica pior na fase menstrual. Sim. Peraí, gente, a pergunta dela, que não está aparecendo. Oi, Luci, como vai? Welber, obrigada aí pela presença. Ela está falando que sofre de enxaqueca desde os 11 anos de idade e fica pior na fase menstrual. Então, que ela sente muito mal. Essa individualização de um tratamento, ela é muito importante, né? Assim, ser presencial, né? Mas a gente pode falar o seguinte, que esse período da menstruação é um período em que se requer mesmo que a mulher descanse, que ela possa se restabelecer. Isso em muitas culturas também, né? E o Ayurveda vê isso também. Então, nesse período, é um período para que a gente se resguarde. Esse período que antecede é como se houvesse um agravamento, mas isso depende da alimentação, do nível de estresse, porque o estresse é uma porta assim meio que de entrada para os nossos adoecimentos, né? E o estresse, ele mexe muito com o nosso ritmo, porque você passa do ponto, né? A gente tem que viver com um estressinho, mas quando passa do ponto, a gente tem sintomas. Então, um ciclo menstrual, ele é muito alterado pelas questões de estresse também. Então, a alimentação, o estresse, as rotinas vão influenciar isso. Então, a origem dessa enxaqueca é que precisa ser investigada para ser tratada, né? Mas, com certeza, vai se levar em consideração a questão alimentar. Porque vai influenciar também nos hormônios, né? Não, e os órgãos digestivos, né? Que podem estar sobrecarregados. Então, nosso organismo precisa descansar, né? Para que a gente se mantenha. Então, é importante porque... Se alimentar, e quando vai se alimentar também, comer devagar também deve ser levado em conta? Sim, porque a primeira coisa que acontece é a digestão no preparo e quando a gente coloca na boca o processo de mastigação, a saliva. Ali nós já temos precisa ser enzimas. lento, né? Precisa ser mais... Nós devemos mastigar bem os alimentos, o horário da alimentação, de acordo com a nossa fome, comendo os alimentos bem combinados corretamente, mas em harmonia, sem celular, sem televisão ligada, que você realmente possa vivenciar o momento, e ter né? consciência do que você está comendo. Então, a gente vive hoje assim, fazendo muito, mil coisas ao mesmo tempo, né, Danai? mil coisas não ao mesmo faz tempo, isso. mas é importante porque uma dor de cabeça, um sinalzinho, a gente tem o convívio,
Não é uma doença, mas é uma coisa que incomoda, mas que é um sinal de que existe uma perturbação no organismo. A gente está falando de saúde, a gente falou algumas vezes de hábitos saudáveis. Eu queria que você listasse para a gente assim, os pilares do que seria ter hábitos saudáveis, né? Tá. Sono. Ter cuidado com o sono. A gente primeiro falou de alimentação, né? A alimentação é muito importante, né? Então, o sono é outro pilar importante, porque nós necessitamos descansar o nosso sistema como um todo, sistema nervoso, mas como um todo, o nosso organismo precisa desse repouso, né? Aí vai depender, a quantidade de sono depende da pessoa, né? Depende. Mas o ideal é que quando o sol se põe, a gente já tem picos no nosso sistema hormonal, né? Que vai dando já umas quedinhas, né? Um soninho, né? Então, nós temos, a partir das 18 horas, por aí, já uma preparação para ir dormir. Então, quando a gente não pega o bonde, né? Não é? A gente está com soninho e não dorme, e aí passa. Aí depois vem o pico novamente. Então, um dos grandes, né? Uma das grandes coisas que perturba isso é a alimentação, é o café preto, alimentos pesados à noite, como carnes. Café preto é proibido, tá proibido, não? Não é proibido. Não se usa na Índia, né? Não se usa o chai, que é um outro tipo de bebida. Mas o café preto, ele perturba características de vata, que age diretamente na questão do sistema nervoso. Então, a pessoa que toma muito café preto, ela pode ficar muito sensível a nível de sistema nervoso e perturbar o sono também. Então, a gente tem que entender o que é bom pra gente e o que não é bom, né? E começar a abrir um pouco o leque das possibilidades, não ficar tão fechado nos hábitos que aprendeu e que viveu a vida toda e que está causando os problemas. A gente precisa aprender novas formas, experimentar e acordar nossa sensibilidade, sensitiva mesmo, né? Do prazer de se alimentar de uma forma criativa e saudável. Né? Tem que aprender a gostar de se alimentar, né? Não comer só, se alimentar, né? Então você falou do sono, você falou hábitos saudáveis, né? Da alimentação, a prática, né, de atividades condizentes com as características da pessoa. É muito importante que... Atividade física, né? Atividade física, desculpa. Atividade física, porque a gente deve entender o excesso também. O excesso nos perturba, nos machuca. Então, uma atividade física que seja recomendada para aquele biotipo, que vai trazer harmonia, movimento, equilíbrio, porque a gente precisa ter, né, força muscular, flexibilidade, mas que a gente não exagere, né? Então, o exagero em qualquer coisa vai nos perturbar. Tudo que é exagero. Agora, a gente estava falando assim, você falou em determinado momento do jejum, né? Jejum. A gente ouve na muito moda falar, o jejum intermitente, pessoal falando de jejum né? intermitente e tudo mais, então já era praticado isso. Tá perguntando onde que compra óleo de gergelim. E fazer propaganda aqui. Tem que fazer propaganda, pode fazer no propaganda. No restaurante Girassol, na Asa Sul. Girassol na Asa Sul. Você compra gergelim orgânico. Vamos pedir um patrocínio, orgânico. Viu? Fala com o pastor pra gente pedir um patrocínio. É um restaurante vegetariano, mas eles vendem isso, né? Um óleo de girassol orgânico que é produzido em Cavalcante, aqui de produção dos gergelins dos calungas. E aí esse óleo é bem bacana para fazer essa massagem no pé para dormir, né? Nos mercados às vezes mercados maiores, né? Eu não vou ficar fazendo muita propaganda, mas em lojas de produtos naturais, né? Restaurantes naturais, normalmente se encontra. Tá bem. A gente estava falando então do sono, da alimentação, aí foi da atividade física. Aí a gente estava falando de jejum, né? Que está na moda jejum intermitente. Essa atividade física feita durante o jejum tem que ser muito leve. Tem que ser muito leve, porque você tem que ter muito cuidado com a tua saúde, né? Tua vitalidade. Então, se você se sente fraco, você não pode fazer. Então, uma atividade
pesada. Uma Tem pesada. que ser muito leve, uma leve caminhada. Não é para bater saco de areia, né? Fazer luta. Então né? depende muito da energia da pessoa. Mas quando se faz um tratamento para desintoxicar dentro do Ayurveda, a prática mais recomendada é o yoga. Mas também se recomenda outras atividades, né? Corridas, até atividades, artes marciais. Então, depende da característica, depende do conteúdo que a pessoa traz para a gente poder adequar uma proposta para ela experimentar e ver como se sente. Porque o bem-estar é o ponto. Né? Então a gente tem que sentir bem, feliz fazendo a atividade, né? E, na verdade, tem que aprender também, meio que tem que se forçar, né? Porque tem algumas pessoas que vão ouvir, Danai, que vão falar assim, eu tenho que ter vontade de fazer. Não tem que ter vontade de fazer, tem que fazer, né? Tem que escolher a atividade que você vai fazer, mas tem que ter disciplina de fazer diariamente a atividade. Só acontece mudanças se a gente tiver disciplina. E no Ayurveda é assim. Se você não mudar teus hábitos, não vai acontecer nada. Então, assim, alimentação, sono, atividade física, né? E o silenciamento. O relaxamento, o descanso. Descansar, né? O mental, descansar o emocional. Quer dizer, você ter aquele momento de pausa. Só você e você. Então, segundo o Ayurveda, o horário mais propício é ao amanhecer do dia. Então, antes das 6 horas, existe um silêncio, assim, né? Parece geral no universo, quando a gente acorda nesse horário. Então, um bom momento para você sentar, fechar os olhos, relaxar, assim, se conectar com uma mente calma. E isso pode trazer, assim, todo um conteúdo positivo para o dia. Porque o dia, ele é importante, porque é ele que constrói a semana. Então, hoje, né, como você se relaciona com o agora, com o momento, né? Momento do porque presente. O que as coisas que você vai fazer? Você vai comer, se você tem consciência na hora que você está comendo, você vai se alimentar muito mais. Você vai se nutrir muito mais, porque tem sabor, né? Porque você tem sensações muito mais delicadas, digamos, do que se você comer fazendo outra coisa, conversando, resolvendo. Quer dizer, se você comer e estiver resolvendo um problema, você não vai digerir bem. A gente sabe que isso é péssimo, né? É verdade. Mas então, o hábito que a gente chama assim como rotina dinacharya é a gente compor um dia completo de uma rotina saudável. Sim. Então, nós acordamos, paramos alguns instantes para fazer momentos de silêncio, né? De meditação, uns minutos oração, enfim. De né? relaxamento ali mental, né? Quer dizer, porque a gente já vem disso da noite, né? Nós devemos fazer uma boa higiene. Então, a higiene consiste em raspar a língua, né? Escovar os dentes, evacuar, urinar, quer dizer, você limpar o teu corpo, né? Olear, usar um óleo de gergelim é o mais indicado, da cabeça aos pés. Ah, é? Com atenção à cabeça, ouvidos e pés, né? Bacana, principalmente fazendo nesse tipo período massagens agora. assim, né? A gente aplica o óleo, massageia, vai massageando o couro cabeludo, o rosto, os ouvidos, vem pescoço, vai até o braço, volta, né? No tórax, abdômen, uma massagem simples, para que o óleo penetre. Para que você no absorva cabelo também? Em tudo. Bacana. Né? A oleação nas narinas é importante, então a gente coloca gotinhas de óleo nas narinas, né? A gente já falou da oleação no ouvido, lavar os olhos, né? Bochechar o óleo de gergelim, né? Isso antes da escovação. Mas lavar os olhos não com óleo de gergelim, né? Lavar, né? Lavar o rosto, lavar os olhos. Tá. E no Ayurveda a gente usa pingar gotinhas de óleos medicados ou ghee nos olhos também. Também? Né? Sim. Depois disso tudo, aí que a gente toma um banho. Né? Daí que a gente toma um banho. Então o nosso corpo ele está limpo e nutrido, os tecidos nutridos, e aí a gente vai se alimentar, comer alguma coisa, né? Se tiver fome. Sim.
Ainda voltando àquela questão da desintoxicação, né? Uma das coisas que se usa nas dietas do Ayurveda é a água quente ou a água com gengibre, que são ótimas para limpar o nosso organismo. Como é que é a água com gengibre? Só põe o gengibre dentro ou bate o gengibre, não, né? Gengibre fresco, corta um pedacinho, né, da rizoma, põe na água quente e durante o dia você vai tomando aos poucos essa água. Sim. A água quente e o gengibre, no caso, ele ajuda a despertar essa limpeza no nosso organismo, né? As toxinas do nosso corpo. E nós levamos alguns dias para conseguir limpar o nosso organismo, né? Se a gente sente que está desequilibrado, características, língua grossa, língua branca, você acorda de manhã, a saliva está grossa, a língua né, branquinha. Isso é um sinal que o organismo está intoxicado, está com excesso de toxinas, que a gente chama de ama. Né? Letargia, cansaço excessivo, é um letargia, sinal. Que a gente, por exemplo, assim que a gente chegou aqui, eu fiquei perguntando para o nosso amigo jovem, não sei o que é jovem, aí demorava uns 2 minutos assim para responder, né? Deve ser, né? Um pouco. Não sei. Tem que avaliar melhor. Bom, outra característica, dores articulares, dores no corpo, inchaços, excesso de peso, isso tudo são sinais de toxicidade. Né? Catarros, está sempre descendo pigarro, né? Aquela coisinha na garganta, né? Isso são sinais de que a gente está com o organismo intoxicado. Então, o jejum, a monodieta, o uso da água quente ou da água com gengibre ajuda a equilibrar. Então, assim, às vezes a gente faz um dia, 2, já nota a diferença na língua. Sim. Já vê, poxa, já consegui conter aquele excesso, porque aquele excesso vai gerar no corpo algum problema. Né, a consequência desse desequilíbrio. A gente falando em equilíbrio e tudo isso, você vai ter que falar dos doshas, né? O que são, na verdade, os doshas, né? Quais são? O que são os doshas? Então, os doshas são os 5 elementos, né? Que são considerados dentro do Ayurveda, que tudo é composto por 5 elementos, então tudo na natureza é composto pelos 5 elementos e no nosso corpo também. Então, no nosso corpo, através dos doshas, nós temos as características desses elementos, que seria Vata, Pitta, Kapha, com a predominância ar, fogo e terra. Tá? Então, nós temos biotipos, por exemplo, o Vata ele tem um biotipo físico. A pessoa pode ser baixa ou alta, mas ela é magra, ela tem um peso leve, ela é leve. Né? São pessoas mais instáveis, inconstantes, tendem à ansiedade, à insônia, a muito ressecamento, fezes ressecada, a terem problemas de gases, né? Depois que come, que se alimenta, forma gases, dores de intestino grosso. Então, isso são algumas características de Vata. Né? E é fortemente, então, os elementos ar e éter, mais forte o ar no organismo. Ar e éter, a associação desses dois elementos. O dosha Pitta, ele é regido por fogo. Então, as pessoas Pitta, elas têm uma digestão mega forte. Tem uma fome, toda hora tem fome. Né? Come, já tem fome. Não é sinal, às vezes, positivo, porque às vezes excesso desse fogo, desequilíbrio desse fogo, que carboniza tudo, né? Quer dizer, nem está aproveitando tanto, então tem que ter um equilíbrio disso. Então a pessoa também pode ter características de ser mais nervosa, mas é interessante, são as pessoas que têm mais energia. O Vata, ele tem menos energia, é o que cansa primeiro. Estou mais pro Pitta aí, eu acho. O Pitta tem muita energia, gosta de exercício, gosta de malhar, tem um corpo mais mediano, né? E tem características de liderança, tem características assim bem ativas de atitude. E o Kapha, que é o elemento terra e água, ele tem a característica de ser mais pesado. Né? Então, são pessoas mais pesadas, não necessariamente gordinhas, mas com estruturas mais largas, ossos pesados, músculos pesados, tendem a ser mais lentos, né?
a ter mais dificuldade de começar estáveis, né, de começar as coisas, tem mais, mas são muito fiéis, assim, de sustentar as coisas, né? Então, se você observar características de Vata, por exemplo, quando entra numa sala atrasada, por exemplo, o Vata entra, ele se esbarra, ele chama atenção sem querer, né? E aí ele só... Desculpa, não queria chamar atenção, né? Tem uma marcha que não é tão compassada, né? É instável, tudo é mais instável, né? E o equilíbrio para ele é rotina, disciplina, equilibrar. Às vezes só isso já ajuda a pessoa a se organizar, né? Ele sente necessidade de ter uma coisa, uma disciplina, né? Uma certeza, né? Para se sentir mais seguro, né? Uma das características de Pitta é o andar, é um compasso, uma marcha firme, forte. A gente ouve os passos da pessoa chegando assim, sente, né? Ouve o barulho. Pessoa que está sempre pontual, olha no relógio seguido, tem essa conexão, exigência, né? Tem uma exigência maior consigo, com seus gostos também, né? Não gosta de qualquer coisa. Tem que ser uma coisa boa. Você Essa vai escolher aí é Pitta. Essa Pitta. Se vai escolher um restaurante, dentro das suas condições, escolher o melhor. Né? Vai comprar uma roupa, vai escolher uma roupa. Tô achando que eu tô nessa Pitta aí, né? Agora tem várias combinações, né? Sim, eu tô falando de combinações. Fica assim, bem... Você tá falando uma coisa mais básica, assim, mas na verdade há milhares de combinações, são infinitas, 7 né? combinações, mas o que acontece? Quando você tem características originais distorcidas já, que mudaram, né? Pelos hábitos errados, por mudanças que aconteceram, em que a pessoa se distanciou do que é original, né? O que a gente deve buscar é tentar mesmo encontrar a natureza do organismo, né? Então, através, os primeiros passos mesmo é o equilíbrio das rotinas, é começar a se conhecer nesse ponto. Então, é muito forte essa questão do autoconhecimento, né? Porque... Então, quanto mais a pessoa se autoconhece e ela se identifica com essas características, é que a alimentação vai ser direcionada para ela, né? O tipo de alimento que vai ser mais adequado a ela. Agora, você falou em determinado momento que o organismo fala, né? Você não falou o organismo fala, mas você falou o organismo pede, sabe o que precisa comer. E muitas vezes ele engana também. Exatamente isso que eu ia falar. Muitas vezes ele engana e ele precisa ser educado também, né? Porque senão a pessoa vai ficar só nas guloseimas. Eu estou sentindo uma vontade de comer um doce. E o doce, não o que faz, né? O nosso organismo? Ele corta o efeito do fogo. Então, às vezes, aquela necessidade de comer um doce é justamente para Então, no sugar, né? Sem açúcar, né? A dieta indicada é sem açúcar. Dependendo da dieta, né? Se é uma dieta de prescrição, é uma coisa, né? Agora, numa dieta normal, usar mel, usar açúcares integrais, de uma forma equilibrada, não é problema. O problema é você exagerar, ir para os refinados, os industrializados, né? As bobagens, ficar se alimentando só disso, né? Então, por exemplo, uma pessoa gordinha, o que ela gosta de comer? Guloseimas, né? Geralmente gordices. Tudo gosta que de comer não massa, gosta de comer coisas mais pesadas, normalmente. É o gosto dela. O que você prefere? Se eu puder escolher, eu queria comer pizza, macarrão, ou sei lá, arroz, feijão. Mas pizza de manhã, comida de tarde à noite. Com mais peso, né? Às vezes mais gordurosa. É justamente aquilo que está gravado nela, né? Então, se ela se alimentar do contrário, né, das coisas contrárias a isso, a tendência do organismo é diminuir aquele estado, né, aquele acúmulo de tecidos. Né? E é importante a gente ver uma questão também que é forte aqui, né, pela questão climática e tal, a água, né, o uso da água. Então, nós também digerimos a água. Então, o excesso da água também fica parado no nosso corpo. A gente também sobrecarrega o organismo. Se eu tomar água demais, eu passo mal. Mas, vem cá, e a história de tomar 4 litros de água por dia, Danai? No Ayurveda não se vê assim, né? Porque você precisa tomar água quando você tiver sede. Você precisa ter sede para tomar água.
segundo a Ayurveda, né? Os alimentos também têm água, né? São feitos com água. Então, se você tem um equilíbrio no teu organismo, né? Se você está bem, a tua sede é bem organizada. Você sente sede e vai tomar água aos goles, aos poucos. E não um monte de água que fica tendo todo um processo para ser digerida. A combinação dos líquidos e da água com os alimentos também interfere na nossa digestão. Então tem que tomar líquido só depois, ou antes, né? Não come junto. Depende, né? Se for, por exemplo, uma água morna, uma água quentinha, porque no Ayurveda a gente não recomenda água gelada água quentinha, nunca. Dana, Exato. Porque feita, se você né? toma uma coisa gelada, o que você faz com o fogo da tua digestão? Você acaba com tudo, você congela lá dentro. Sim. O fígado é um órgão quente. Se você tomar água gelada, você prejudica então, o durante fígado. a alimentação, tomar uma água morna. Água morna ou quentinha. Com gengibre, alguma coisa assim? Não só Não, água. pode ser um chá, erva doce. Um chá já ficou melhor, né? Porque água morna é... Mas eu tô falando assim, porque pode ser água natural, né? Ou água quente ou morna. Até um copo. Natural ou morna? Isso não é problema. Não vai atrapalhar a nossa digestão. Agora, se você tomar um copo de refrigerante gelado, cheio, né, de pedras de gelo, tomar um suco de fruta, isso já vai alterar a digestão, né, o processo digestivo. E todo o olhar do Ayurveda é justamente a boa digestão. Né? Você digere tudo no teu organismo. A importância é para boa digestão, para você aproveitar bem os nutrientes, né? De acordo com a dieta que você precisa para aumentar os seus... Para você se nutrir. E para isso usa os condimentos, usa os óleos, né? E a forma de preparar os alimentos para que você faça uma boa digestão. O que você falou sobre alimentos frescos, né? Muito importante. Então, o alimento ele tem que ser novo. Você preparou e você vai comer. Se você congelar, se você guardar na geladeira para comer no outro dia, e já é um alimento que já começa um outro processo nele. Então, é ruim, é muito ruim para a nossa saúde. Né? Então, é um alimento que vai ficando tóxico. Né? Então, nós devemos preparar os alimentos e comer. Então, nós temos estações do ano também que a gente deve ter uma alimentação de acordo a elas, né? Então, quando está frio, a gente quase não tem vontade de comer verduras frescas. É verdade, salada, né? Não tem vontade. Não tem, mas tem no verão. Né? Então, naturalmente, a gente precisa ir buscando esse equilíbrio com as estações. E até os alimentos, né? As frutas, né? Tem a sabedoria da natureza, né? Por que em determinado momento tem manga, abacate, né? Brasília é um lugar muito abençoado, porque tem muita feira de agricultor, né? Agricultura doméstica, orgânica, né? Orgânica, familiar, agricultura familiar, quer dizer, você encontra facilmente alimentos da estação e alimentos saudáveis, né? Então isso é importante. A gente estava falando então essa alimentação personalizada, né? Que ela deve ser personalizada de acordo então com essa característica do dosha. Como é que você identifica que a pessoa está com desarmonia quando ela não sente nenhum mal, assim, a mal-estar? Ela não... A Ana Paula, por exemplo, perguntou a respeito da constipação, né? E quando a pessoa não sente nenhum mal-estar, como identificar se ela está com alguma desarmonia? Na verdade, vai identificar na aparência, alguma coisa assim? Através da fisionomia, né, da leitura, da face, né, das características que a pessoa traz, porque ela conta um pouco, numa avaliação, né, numa consulta, a gente conversa um pouco sobre os hábitos. Então, ela conta, né, sobre a sua rotina, o que come, o horário de sono, o que faz durante o dia, o trabalho, quer dizer, as coisas que o emocional como está, né? E o que ela está vivenciando naquele momento, né? Então isso traz pra gente muito conteúdo que ajuda a pessoa a direcionar. E eu estou tendo uns derrames nos olhos, esses 7 seguidos, já não sei o que é. Danai. Eu vou fazer uma consulta agora, gente, aproveitar aqui a Danai, para ela dizer o que pode estar acontecendo, porque eu já fui no oftalmologista, no clínico, endocrinologista, hematologista. E o que eles disseram? Ninguém sabe nada. Fala assim, deve ser porque você está coçando. Não tenho hábito de coçar. Você pode estar coçando o olho. Não, mas eu não estou coçando o olho, não.
Bom, a gente teria que fazer Tem que fazer várias avaliações para saber. Mas é uma desarmonia que está acontecendo, né? Uma coisa né? importante é você observar a questão do estresse, como que você está, né? Como está a tua rotina, né? Durante o dia, porque se você tem, por exemplo, o olhinho epistático ou a pálpebra movimentando muito. É, tremendo, né? Então isso é um sinalzinho que está ligado ao estresse também, né? Então, talvez você esteja precisando de mais descanso. Acho que eu tenho que aposentar. Não necessariamente aposentar, mas talvez utilizar também outras rotinas na tua vida para que você se nutra mais, você relaxe mais. Uma das coisas mais fantásticas é a massagem. Massagem, né? A massagem com óleo, a né? bianga, que a gente chama, né? Que são as massagens com os óleos vegetais. Ela é excelente para ajudar para isso também, né? Sim. Deixa eu cumprimentar aqui as pessoas que estão nos assistindo. Francildes Colombo, Sérgio Albuquerque, Hélio Tabosa, tudo bom, mestre? Lena Cristina, Vilas Melo, Rodrigo Batista, Ana Paula. Ela já perguntou. Tá perguntando se o óleo de gergelim é o mesmo usado na culinária. Uma coisa interessante, que legal essa observação. E pergunta, né? Então, no Ayurveda é assim, o que você coloca na boca, você pode passar no corpo. Sim. Né? Ok. Então é o mesmo óleo. É o mesmo óleo. E os óleos que a gente usa no Ayurveda são os óleos naturais, prensados a frio de preferência, né? Então, é o óleo de coco, óleo de gergelim, nós podemos usar óleo de azeite de oliva e o ghee, que é a manteiga clarificada. Agora, azeite de oliva tem que ser o extra virgem, né? Sim. E naquelas vidro escuro e tudo mais, a gente já entrevistou aqui o Laí Ribeiro e ele fala do vidro escuro para não oxidar. Tudo em vidro de âmbar, todos esses, para não perder, né? A qualidade, isso, tudo. os princípios porque diz ativos, que normalmente né, o óleo que a gente, o azeite que a gente come, tem óleo de soja junto, então, a gente que é tem raro que ter você muito conseguir, cuidado. ele é muito caro quando é só azeite extra virgem. A gente tem que... Tem esses problemas, né? Você tem que ter uma consciência assim, no que você quer fazer economia. Né? Pois é. Então, mas tem que saber se a gente consegue comprar, né, Danae? Porque às vezes a gente acha que está um bom óleo e é misturado, né? A gente tem que pesquisar na internet. O problema é que algumas as marcas confiáveis. O problema é que há algumas permissões que o governo dá, que se há um percentual de tanto de óleo de soja, é permitido. E ele não fica no rótulo, então você não sabe que tem óleo de soja. Você acha que está mas aí a gente procura se informar as marcas confiáveis. As confiáveis. Assim como eu indiquei esse óleo de gergelim, que é o que eu uso. Ela vai fazer outra propaganda aqui. É importante a gente saber a procedência, lógico. Sim, né? claro. O óleo de coco também é importante saber a procedência. Então, é muito importante isso. Agora, é muito melhor, de qualquer forma, é muito melhor ainda, no meu ponto de vista, do que você comprar um óleo normal de fritura que a gente compra no mercado. Sim. Assim, esse tipo de óleo realmente é bem ruim para a nossa saúde. Muito danoso na saúde, né? Então, o João Pereira, o Stephanie, Ana, Luci Fonseca, o Luci, o Elber Ribeiro, Átilo Guiose, Ana Paula Gomes, Anthony... Danae, a gente está aqui no final do nosso programa e eu sempre pergunto para os meus convidados, é uma pergunta bem pessoal, uma resposta bem pessoal, claro. O que você considera mais importante na vida? A família. É a família, as nossas relações, né? A relação que se tem consigo e com o meio. Então, isso é o que compõe a família para mim. Então, isso é muito importante. É a base de tudo. E agora, para ficar registrado aqui nos anais do programa, qual é a dica de alta performance da Danae? A dica, dormir bem, né? Parar alguns minutos durante o dia para fechar os olhos e ficar quietinho sem fazer nada.
né? Isso ajuda muito a melhorar a nossa qualidade, então sair daquele pico de estresse, então momentos de silenciamento durante o dia. A gente parar um minutinho, 2, 3 vezes ao dia, conseguir parar. Né? Isso seriam coisas bem importantes. Dormir bem, se não está dormindo bem, buscar o que fazer para dormir bem. Lembra que eu falei do olhinho no pé? Isso ajuda muito. É o óleo de gergelim no pé, massagem com óleo de gergelim no pé. E durante o dia ter momentos de descanso, um minutinho pelo menos, para meditar, para acalmar, para fechar os olhos, para respirar. Então isso é bastante importante. Eu não falei de respiração, né? É mesmo. Porque é uma coisa assim bastante importante para a nossa saúde. É o que nos mantém em movimento e vivos e vitais, né? É a respiração. Então, seria assim outra dica, né? Importante observar a respiração. Porque quando a gente observa, a gente aprofunda, a gente consegue se volta, se equilibrar. Né? Para si. E queria falar mais alguma coisa que você não falou? Não, é um assunto muito vasto, assim. É verdade. A gente pode entrar em várias nuances aí, dele. né? Exato. Então, eu acho que o recado foi dado, né? Que bom, que bom. Eu quero agradecer a você pela sua presença aqui na Alta Performance. Obrigada, eu que agradeço. Muito bom tê-la aqui, viu? Muito grata também. Eu vou usar essa do gergelim pela manhã. É isso aí, gente. Eu quero agradecer a você pela sua presença aqui no programa Alta Performance e a gente se encontra na próxima sexta-feira, às 16 horas, ok?